Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Louco para Aposentar. E o nosso assunto de hoje são os benefícios das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Mas não é só o benefício de prestação continuada da LOAS, não. Nós vamos falar também sobre aposentadoria por idade, vamos falar também sobre aposentadoria por tempo de contribuição, que acontece até 10 anos antes, tanto para o homem como para a mulher. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o especialista em Previdência, o Leonardo Moreira, para poder trazer esse esclarecimento. Leonardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que Para a agradeço. gente poder falar sobre esse assunto aqui. Bom, vamos em primeiro lugar, né, tirar aquela principal dúvida. Olha, a pessoa que aposenta com algum tipo de deficiência, ela pode continuar trabalhando? Ótimo. De fato a maior dúvida mesmo. Sim, a pessoa que aposenta na condição de PCD, pessoa com deficiência, ela pode continuar trabalhando. É importante a gente deixar claro essa distinção do que é aposentadoria por invalidez e aposentadoria para pessoa com deficiência. O segurado que recebe uma aposentadoria por invalidez, realmente ele não pode continuar exercendo atividade remunerada. Diferente da aposentadoria para pessoa com deficiência, que pode continuar exercendo suas atividades, as mesmas funções. Tá, vamos pegar, por exemplo, assim, um cadeirante, né? O cadeirante é uma pessoa com deficiência física. E a gente vê cadeirante trabalhando. Então é nesse exemplo que a gente joga, né? Para poder esclarecer para as pessoas, né? É igual uma pessoa que tem uma visão monocular, a pessoa que tem um problema de perda auditiva, né? São pessoas com deficiência e podem continuar trabalhando. Agora, elas aposentam mais cedo. Vamos falar um pouco primeiro sobre a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Conta para a gente aqui como é que é o tempo, a contribuição e a idade. Os requisitos para aposentadoria por idade para pessoa com deficiência, eles mudam da aposentadoria por idade comum. O homem que é portador de deficiência, ele aposenta a partir dos 60 anos de idade, porém, necessário comprovar que durante 15 anos de contribuição, ele recolheu o INSS na condição de deficiência. A mulher, ela aposenta a partir dos 55 anos, também comprovando pelo menos 15 anos de contribuição com a deficiência. Bom, e aí então vamos pensar. Se o homem aposenta com 65 e ele vai aposentar com 60, então a gente está falando aí de 5 anos menos. 5 E a anos. mulher é 7 anos antes, né? Porque ela sai de 62 e vai para 55, é isso. Perfeito, É. perfeito. E o cálculo desse benefício, porque a pessoa vai aposentar mais cedo, ele vai ser menor ou como é que funciona o cálculo dessa aposentadoria? Não, muito pelo contrário, Hilário. Até mesmo o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência respeita 100% da média das contribuições, com a possibilidade dos descartes dos salários mais baixos, assim como a aposentadoria por idade, respeitando também a regra antiga, com a possibilidade de aumentando a porcentagem conforme o tempo de contribuição. Então, realmente, esse é um receio do segurado, por ele estar antecipando a aposentadoria na condição de PCD, ele sofrer aí com a regra de cálculo, talvez não ter um benefício mais vantajoso. Mas muito pelo contrário, é a possibilidade dele aposentar mais cedo, com uma regra de cálculo mais vantajosa e continuar trabalhando. Tá. Então, nessa aposentadoria por idade, a gente tem, né, deficiência física, mental, intelectual e sensorial. E os graus? Então, na aposentadoria por idade, independentemente do grau, a pessoa aposenta do mesmo jeito. O segurado ele precisa comprovar a condição de deficiência. Então, tratando agora da aposentadoria por idade, então vamos falar do homem. O homem ele vai ter que aguardar até completar 60 anos. Ele precisa comprovar pelo menos 15 anos com deficiência. Portanto, na aposentadoria por idade, a gente não tem essa avaliação quanto ao grau de deficiência. Então é leve, moderado ou grave, não importa. E agora, o que eu estou te perguntando, porque na aposentadoria por idade, é bom a gente separar, né? O grau de deficiência não importa qual seja. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, esse grau ele varia também o tempo que a pessoa vai se aposentar.
Sim. Quanto maior o grau, aí ele aposenta mais cedo ainda. Exato, exato. Então, falando da aposentadoria por tempo de contribuição, aí então a gente precisa avaliar o grau de deficiência. Portanto, falando da programação do homem portador de deficiência. Para uma deficiência leve, o segurado precisa de pelo menos 33 anos de contribuição. Deficiência moderada, 29 anos de contribuição. Deficiência grave, 25 anos de contribuição. Mulher. Isso para o homem. Isso para o homem. Então vamos lá. Ele sai de 35 para 33, se for leve, de 35 para 29, se for moderada, e de 35 anos para 25, se for grave. Então é 10 anos antes. 2, 6, 10. E para a mulher a mesma regra. Para a mulher, 28 anos, se for leve. Moderada, 24 anos. E se for uma deficiência grave, 20 anos de contribuição. Bom, gente, olha, no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto e vamos falar sobre o principal motivo das pessoas não conseguirem o benefício de PCD, de pessoa com deficiência na Previdência Social. E quais são os caminhos para poder questionar essas decisões que são negadas perante a Previdência. Espero você no próximo bloco. Rapidinho, a gente já volta. Para você usar a nossa calculadora, você acessa o site www.bocadvogados.com.br. Você vai encontrar esse site aí. Gente, quero deixar um detalhe para vocês. Na nossa calculadora, você consegue fazer o cálculo do tempo de serviço diferente do que o INSS te mostra. Ele te mostra ali meia dúzia de possibilidades de aposentadoria. Ele não mostra conversão de tempo de serviço, não mostra aposentadoria especial e muito menos a possibilidade de aposentadoria das regras de transição com conversão de tempo de serviço. Agora é muito fácil operar a nossa calculadora. Olha só, você vai entrar no nosso site, que eu já falei qual é, clicar aqui no ícone calculadora e pronto, vai abrir a calculadora. Você vai fazer o seu cadastro. Eu já fiz o meu, mas a partir do momento que você quiser, você pode recuperar os seus dados e você vai ter todas as informações que tem aqui. Eu coloquei algumas situações específicas. Agora, não esqueça, tá, de colocar aqui o sexo, porque a aposentadoria é relacionada também com o sexo, e também colocar seu telefone, cidade, para a gente passar as informações para você. Mas se você tiver com preguiça de digitar todos os contratos de trabalho, é só vir aqui nesse ícone, ó, importa QNIS, e você vai importar para o QNIS aqui e você automaticamente vai ter todas as informações como estão tendo aqui. Você aceita a nossa política de privacidade e pronto, você vai para o cálculo já do seu tempo de serviço. E olha só o que a gente oferece para você diferentemente do INSS. Olha só, o INSS vai te mostrar, por exemplo, na aposentadoria por pontos, ele vai te mostrar isso aqui, que você aposentaria em 2029. Isso nos exemplos que eu coloquei aqui da simulação que eu fiz, tá? Porém, se você tem um tempo especial, por exemplo, olha só, você sai de 2029 e vai para 2019, ou seja, 10 anos antes. Então o INSS às vezes deixa te mostrar 10 anos antes de aposentadoria, simplesmente por não converter o tempo de serviço. Olha só na regra de 50% de pedágio. Com a simulação que eu fiz, o que o INSS vai mostrar é que você não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição na regra de 50% de pedágio. No entanto, a gente mostra para você aqui que você teria sim direito à aposentadoria, até mesmo antes da reforma da Previdência. Bom, deu para perceber que a nossa calculadora ela mostra muito mais possibilidades de aposentadoria que o INSS vai te mostrar. Então, se você quiser fazer uma comparação, está aí feito um desafio para você. Faz seu cálculo lá na calculadora do INSS e depois vem aqui e faz o cálculo na nossa calculadora. Vê quem vai te mostrar mais possibilidade de aposentar, inclusive mais cedo. Então, é simples, se você quiser acessar a nossa calculadora, é esse site aqui, www.bocadvogados.com.br. Sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Louco para Aposentar. Hoje estamos aqui com o Leonardo Moreira, especialista em Previdência, falando sobre os benefícios de prestação continuada também da LOAS, nós vamos falar já já, mas especialmente das aposentadorias das pessoas que têm algum tipo de deficiência. E nós estamos falando das aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, mas, Leonardo, no dia a dia, na prática, o que você percebe que é o maior motivo das pessoas não conseguirem o benefício na Previdência? Relatório médico, Hilário. A maior dificuldade que nós temos é
nessa montagem do processo com os relatórios médicos. Porque, como nós colocamos aqui, aposentadoria por idade, o segurado ele precisa comprovar pelo menos 15 anos de contribuição com a deficiência. Portanto, ele precisa de relatórios contemporâneos, ele precisa de relatórios antigos para a gente somar esses 15 anos que ele precisa como requisito. De fato, a gente precisa de relatórios atuais, comprovando que existe restrições funcionais caracterizando a deficiência, porém, fundamental, relatórios médicos antigos comprovando aí esse tempo de contribuição. Que é os 15 anos. Pelo menos os 15 anos para aposentadoria por idade. Ele tem que buscar os relatórios que... Na verdade, são mais importantes os relatórios mais antigos do que os mais novos. Exato, mais novos, né? Sim, exatamente. E essa é sempre, o segurado ele sempre questiona, eu preciso então passar pelo médico e providenciar um relatório atualizado? Precisa, mas a tarefa de casa fundamental é o segurado pesquisar lá nas pastas, nos levantamentos, se for o caso, ir até a clínica, pegar o prontuário histórico e levantar informações antigas, porque a gente precisa comprovar esses 15 anos com a deficiência. Provar, então, a data mais antiga, dali a gente projeta 15 anos, pronto, está feito o requisito da pessoa com deficiência. Aí é só completar a idade ou o tempo de contribuição para ter direito a este benefício. Bom, vamos lá. Vamos voltar de novo ao cálculo, né? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição ela é 100% da média e aí dá para descartar 20% dos menores salários, né? Vale essa regra antiga. Sim, é importante a gente deixar claro que a aposentadoria para pessoa com deficiência não sofreu alterações com a reforma da Previdência. Acho que foi a única que não sofreu, né? Foi a única. E isso faz uma total diferença na regra de cálculo. Por quê? É uma aposentadoria que o cálculo ele é feito com base nas remunerações de julho de 94 até agora, porém com a possibilidade de descartes das contribuições mais baixas. Então você vai receber 100% da média, considerando os maiores salários que você teve nesse período de 94. Quer dizer, descartando 20, 80% dos maiores 80% dos maiores salários. Quer dizer, então é uma forma de você, entre aspas, aposentar mais cedo e com base na regra antiga. E repito, e continuar trabalhando. E continuar trabalhando. Possibilidade de continuar trabalhando. Aliás, Leonardo, eu estava conversando esses dias com um cliente de um colega nosso, um advogado, e ele disse que o cliente dele foi agradecer porque depois que ele foi aposentado com PCD, ele conseguiu vaga de PCD na empresa que estava contratando. Foi mais fácil de ser contratado. Né? Entrou no quadro de PCD, dependendo da deficiência, ele também pode alterar a CNH, porque existem os benefícios, né, essa isenção de certos benefícios na compra de carro, impostos, enfim. Realmente Ele tem outras vantagens associadas a esse tipo de benefício. Exatamente. E muita gente acha que não tem deficiência e quando você começa a conversar, fala, não, eu não sabia que eu tinha deficiência. Exatamente. Porque tudo nunca tem deficiência nessa hora, né? Para aposentar mais cedo, né? Então, isso é um cuidado, é o trabalho do advogado fazer essa investigação, porque quando você vai conversar com o cliente, é lógico, é fundamental apurar o tempo de contribuição e olhar no histórico, no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, se lá atrás, no passado, teve algum auxílio-doença, acidentário, esse segurado ele ficou afastado, qual foi o motivo do afastamento? Porque eu vejo muito também, Lário, quando você vai conversar com uma pessoa que tem ali um problema de hérnia de disco, você conversa com essa pessoa, o segurado que é portador de hérnia de disco, o que ele faz no dia a dia dele? Ele já faz certas adaptações.
Então ele consegue trabalhar, mas ele conseguiu se adequar às restrições que ele tem. Então no dia a dia, isso para ele já passa despercebido. E o interessante é que quando você conversa com ele e começa a levantar as questões, como é o seu dia a dia no trabalho? Como é que é a cadeira que você trabalha? Em casa, nos afazeres domésticos, o que você evita? E aí ele começa a perceber. Ele começa a falar, nossa, realmente, eu não consigo dirigir. Eu tive um caso de uma segurada que ela passou num concurso público, só que de outra cidade, e todos os dias ela tinha que viajar por volta de 30, 40 minutos. E ela tinha problema de hérnia de disco. E ela teve que pedir a exoneração porque ela não conseguia viajar todos os dias, porque ela chegava no trabalho com muitas dores. Ou seja, ela teve essa restrição de assumir esse cargo nessa outra cidade por conta da hérnia de disco. De forma que já tinha uma prova já pré-constituída dessa situação. Olha, vamos falar um pouquinho também, né? Porque a prova das pessoas que nascem com algum tipo de deficiência, a prova já está absoluta, né? Não precisa ter um relatório médico, às vezes a própria perícia fala, não, essa enfermidade ou essa lesão, essa doença já é de nascença, né? Congênita. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois do intervalo, para a gente entrar no nosso último bloco. E vou pedir para você esperar um pouquinho, rapidinho, a gente já volta. Muita gente sabe que está recebendo menos do que deveria receber no INSS, mas tem medo de fazer uma revisão na aposentadoria e ter o benefício reduzido. Por isso, a gente, entendendo essa dor das pessoas que nos procuram, nós criamos um serviço chamado de revisão completa. Ele funciona assim, vou te mostrar na tela. A gente faz uma análise primeiro de um passo a passo. O que é essa revisão completa? Primeiro, a gente identifica que a pessoa está insatisfeita com o valor do benefício, mas, como eu disse, tem medo de mexer e perder o benefício. Para isso, a gente, claro, não quer que ela perca a oportunidade de ganhar. Então, a gente faz primeiro uma investigação completa. Nessa investigação completa, a gente vai identificar se a pessoa tem direito ou não tem direito para receber um benefício. E aí a gente só entra com um pedido de revisão se a gente tiver certeza que o benefício vai aumentar. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente para logo, porque aí a pessoa perde esse medo de entrar com um pedido de revisão e ela ganha a chance de ter o aumento do valor do benefício. Então, voltando aqui na nossa tela, a gente mostra para você que a gente só vai entrar com a revisão se tiver certeza que vai ganhar. E o que a gente analisa nessa revisão completa? A gente analisa a carta de concessão e o CNIS, que é o banco de dados do INSS. A gente verifica se teve alteração de lei que pode beneficiar as pessoas depois de elas terem se aposentadas. Aí então a gente passa de análise específica de cada caso. Quero lembrar aqui que cada caso é um caso e cada um tem uma particularidade na vida. Então a gente analisa, além das particularidades de cada um, situações que são muito comuns, como por exemplo essas que eu vou mostrar para você aqui agora. Pessoas que fez um processo, pessoas que fizeram reclamação trabalhista, que tem insalubridade, periculosidade, penosidade. A gente vê aí recuperação de tempo de serviço, pessoas que trabalharam sem registro ou não pagaram as previdências, a contribuição do tempo de serviço urbano, rural, especial, guarda-mirim, tempo de menor, conversão de tempo de serviço especial em comum. Ficamos na situação da pessoa com deficiência e mais, nós estamos na época do descartes de contribuições. Somatória de tempo pode aumentar o benefício descartando os salários. E tem mais, olha só, o passo a passo do nosso serviço é assim, levantar todas as informações, fazer o cálculo, fazer um pedido seguro, só se tiver diferença, e aí a gente vai para a justiça caso o INSS não aceite o benefício. Caso você queira um serviço de revisão completa, peça para a gente no nosso WhatsApp, ele está aí para você. Seja muito bem-vindo novamente aqui para o nosso último bloco do nosso podcast Louco para Aposentar. E estamos falando hoje sobre os benefícios das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Bom, nós falamos no primeiro bloco sobre a importância de documentar a incapacidade e o início dela, porque a pessoa tem que ter 15 anos de prova de deficiência para ter direito a esses benefícios por idade ou tempo de contribuição mais cedo. E, Leonardo, por exemplo, a pessoa que nasce com algum tipo de deficiência, ou tem uma deficiência lá na primeira infância, antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, uma poliomielite, por exemplo, tem uma lesão, tem um problema de deficiência física. Então, essa prova já nasce com a pessoa, então. Sim, é uma prova já constituída.
É claro que há necessidade do relatório médico com a informação da CID, com todas essas especificações da doença, da deficiência. Portanto, mesmo sendo um problema congênito, o relatório médico ele continua sendo fundamental. Tá. Bom, aí a pessoa pede aposentadoria no INSS, fala, não, eu tenho realmente uma deficiência, ela tem mesmo, só que o INSS pode negar. E aí, qual que é o caminho? Ela recorre no INSS, entra com um processo na justiça, o que ela tem que alegar? Qual que é o caminho quando a pessoa recebe do INSS ali um papel? Olha, sua aposentadoria não foi aprovada. O caminho é entrar com um processo judicial. O INSS, ele pode reconhecer que a pessoa tem a deficiência, mas pode entender que não cumpre com os requisitos para aquele tipo de benefício. Tipo, não tem os 15 anos de deficiência. Não tem os 15 anos de deficiência, ou aquela deficiência não traz o impacto na vida social, no trabalho, para fins de requisitos desse benefício. E o caminho, sem dúvida alguma, é procurar a justiça para tentar contornar essa situação judicialmente. Tá. E aí, então, o juiz vai fazer aquelas provas todas que foram feitas no INSS de novo. A pessoa tem que passar de novo uma perícia, tanto do médico como do assistente social. Sim, ele vai passar por uma perícia judicial, obviamente por um perito nomeado pelo juiz, e também com a assistente social nomeada pelo juiz também. E é fundamental o trabalho do advogado nessa situação quanto à orientação, como ele deve se comportar na entrevista com o médico, na entrevista com o assistente social e os relatórios médicos que foram apresentados no processo administrativo também. Fala a verdade, né? Porque o médico também sabe também quando você está mentindo, né? Tem gente que fala, eu vou chegar lá, eu não vou tomar banho, eu não vou tomar meu remédio de pressão. O médico sabe exatamente o que está acontecendo, né? Porque ele vê isso aí todo dia, toda hora, né? O médico mas é o que mais sabe, né? É o que mais sabe, mas o nosso papel na impugnação de um laudo ou apresentando os quesitos é colocar o perito justamente numa condição para ele responder o que realmente é importante no processo. Tá. Bom, aí vamos imaginar. É claro que a pessoa pode pensar que tem aposentadoria de PCD, mas não preenche os requisitos. Aí ela pode ter outro tipo de... Uma hora todo mundo vai aposentar, né? Seja por idade, por invalidez, por velhice, enfim, não importa. Uma hora vai aposentar, né? E vamos falar um pouco sobre o planejamento previdenciário, né? Como é que é feito um planejamento previdenciário para identificar o que é mais importante, o que é mais vantajoso, o que a pessoa tem que fazer? Como é que começa esse serviço? E como ele é concluído para uma pessoa que procura um planejamento, de um especialista em Previdência? Ô Hilário, eu falo que a reforma da Previdência, ela fez um rebuliço nas regras previdenciárias. Portanto, o segurado que pretende fazer um planejamento, que está preocupado com a sua vida previdenciária, o que ele precisa? Ele precisa, primeiro, verificar como está a situação previdenciária dele no INSS. Como é que está a vida previdenciária? Quanto tempo de contribuição ele tem? E detalhe, mais importante do que apurar o tempo de contribuição hoje, é fundamental voltar na data da reforma da Previdência e verificar quanto tempo de contribuição que você tinha quando a regra mudou. Porque é a partir daí que a gente começa a definir se o segurado ele cumpre requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, avaliando cada regra de transição, ou se ele vai ter que aguardar para aposentar por idade. Tá. E a gente percebe que tem gente focando numa aposentadoria quando tem uma outra passando perto dele, ele nem está vendo. Exatamente. Exato. Por isso que é fundamental procurar a ajuda de um profissional. Porque é comum, muito comum, o segurado que traça um planejamento para aposentar, por exemplo, por pedágio de 100%, porque ele entende que por não ter o fator previdenciário talvez é a melhor opção, mas se ele tem requisitos com o pedágio de 50%, a conta que ele tem que fazer qual é? Quanto tempo eu vou ter que deixar de receber a minha aposentadoria para conseguir um benefício mais vantajoso? Qual é a diferença de um benefício para o outro? Quanto tempo eu vou levar para recuperar o que eu não estou recebendo? Por isso que o planejamento
E o que ele vai essencial. gastar também até chegar nessa outra aposentadoria. Não, exatamente. E eu vou até mais. Detalhe, qual é a expectativa de vida dele? Então, Porque se ele for recuperar o investimento, quando ele já foi dessa para melhor, já era pior. Exato. Se ele demorar para recuperar o investimento, isso quer dizer que ele vai receber a aposentadoria por menos tempo. Então, essa é a conta que ele deve fazer. E para isso é que serve o planejamento previdenciário. Para a gente concluir, Leonardo, a gente estava conversando aqui, antes de a gente entrar aqui no ar, sobre o planejamento previdenciário familiar. Você estava me dizendo que tem muita gente pagando o dobro do que precisaria pagar, sendo que poderia pagar para ele e para a esposa, para ela e para o marido, para o companheiro e para a companheira. Então, fazer com que a pessoa tenha duas rendas com a mesma contribuição. Aí isso acontece, a pessoa está pagando demais. Acontece o empresário, o contribuinte individual recolhendo pelo teto e o companheiro, a companheira não recolhendo INSS. E ele vai aposentar pelo salário mínimo gastando dinheiro. E ele está recolhendo errado, fazendo um investimento altíssimo, que ele vai levar muito tempo e, em alguns casos, pode ser que ele não recupere esse investimento, sendo que ele poderia estar recolhendo o INSS de uma forma adequada para ele e para a companheira, também fazendo o planejamento previdenciário para ela. Gerando renda para ele e para ela, e na falta de um e do outro, os dois recebem benefícios. E os dois, exatamente, os dois na qualidade de segurado. Leonardo, quero te agradecer por aceitar o nosso convite aqui mais uma vez, falando sobre previdência, dessa vez benefícios das pessoas com deficiência, e te agradecer com muito carinho mesmo por ter aceito aqui o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Hilário, estou sempre à disposição. Tá ok. Bom, e agradeço a você também que acompanhou aqui mais um episódio do nosso podcast e te convidar para assistir todos os nossos episódios anteriores. E mais, seguir a gente aqui, porque na próxima semana tem mais.